Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. É com alegria que mais uma vez eu me dirijo a vocês, levando uma pequena reflexão da palavra de Deus, que a liturgia da palavra da igreja nos apresenta no dia de hoje. A leitura proposta para reflexão é a primeira de hoje, a primeira leitura da Santa Missa, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Quem quiser tomar o conhecimento de todo o conteúdo, por favor, procure esta citação. Mas o versículo que nos chama a atenção desta leitura é o versículo no qual diz o seguinte, que Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, ainda não era Paulo, era Saulo, né? Ele não tinha se convertido. E dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Palavras fortes que devem ressoar em nosso coração, ou em nossos corações, não é? Que somos todos discípulos de Jesus, porque associado a este versículo, nós encontramos outras passagens no Evangelho, sobretudo em Mateus 10, no capítulo 10, né? A passagem na qual o Senhor diz que o que fizermos aos discípulos de Jesus ou qualquer outra pessoa é para o próprio Jesus que estamos fazendo, realizando. E aqui, no caso, Paulo está perseguindo, né, estes discípulos. Ele está indo em direção a Damasco, com uma carta de recomendação dos líderes religiosos daquela época, porque, na verdade, Paulo ainda era um fanático. Toda religião sem Jesus, sem o amor, sem o respeito, a diferença, sem a liberdade, é um fanatismo. E ele era um grande militante, né, da religião judaica. Na verdade, ele era um fanático, levava a lei pela lei sem considerar o amor. E neste caminho a Damasco, ele, conduzido de um modo muito forte por esta ideologia, ele perseguia os discípulos de Jesus. De repente, ele começa a compreender que perseguir Jesus, ele persegue os discípulos, e perseguindo os discípulos, ele persegue o próprio Jesus. Uma vez que o morto e ressuscitado pelo Espírito de vida que o Senhor depositou em nossos corações, em nossos corpos, é, sem dúvida, o lugar, se assim podemos dizer, de sua morada. Nós somos o templo de Jesus, o templo de Deus. No dia de hoje, agora e assim sempre. Então, Saulo sente, ao ouvir fundo dentro de si, que os discípulos do ressuscitado, aos quais ele persegue, eram o próprio Jesus que perseguia. Ou melhor, era o próprio Jesus que perseguia. E assim ele percebe que a necessidade de uma conversão, de uma mudança de vida, como de fato acontece. Ele viu e depois, como Paulo, né, como nos revela as Escrituras, ele veio ensinar que o corpo de Jesus Cristo somos todos nós. E isto com um objetivo, para o bem de toda a humanidade. Então, pensemos no dia de hoje, se aquelas pessoas que nós perseguimos não está sendo uma oportunidade de conversão, se elas não estão mostrando uma nova realidade que precisamos mudar dentro de nós. Porque achar que só o outro está errado é um equívoco muito grande por parte de todos nós.
Então, que pensemos. Eu não gosto de alguém, eu persigo alguém, por quê? Porque será que ela está me revelando, ele está me revelando que eu preciso mudar para viver melhor o amor de Deus? Será que não está me apresentando uma necessidade urgente que trago dentro de mim para viver melhor o Evangelho? Fica aí esta palavra para você, tire as suas conclusões, não seja precipitado como Paulo, né, que persegue a igreja, mas que você tenha a humildade e a certeza de que Deus está contigo e que Ele te iluminará no que há necessidade de ser mudado na sua vida para viver melhor o Evangelho, a palavra de Deus no dia de hoje. Fique com Deus e o Senhor lhes abençoe hoje e sempre. Amém. Até a próxima.